É nóis! Uhul! O Aconcagua é um grande desafio de altitude. A maior dificuldade dele, na minha opinião, é superar a altitude, né? Chegar aos 6.961 metros com saúde, com boa fisiologia, com destreza, com uma certa tranquilidade para poder voltar com segurança. O ambiente seco faz com que essa altitude ainda seja percebida de uma forma ainda mais intensa. Por essa questão, analisando que a altitude é o principal fator de dificuldade nessa montanha quando feita pelas rotas normais, né, nós escolhemos hoje a rota chamada 360. Né? Então, qual que é a diferença entre a rota normal e a rota 360, por exemplo? Né? O período inicial de aclimatação pela rota 360, você permanece numa altitude ainda mais baixa do que na rota normal. Ou seja, quando a gente vem de Mendoza, não sei se vou ser claro aqui pelo mapa, a gente vem pela Ruta 7, né? A gente acaba dormindo em Penitentes, que está a 2.580 metros, 2.600 metros aproximadamente. Então essa é a estrada, né, que vem de Mendoza, que leva até o Parque do Aconcagua, tá? Então quando a gente vem pela rota normal, a gente também dorme em Penitentes e a gente entra no parque por Orcones, né, pela Laguna Orcones, e logo no primeiro dia de caminhada a gente já vem até Confluência, que é 3.440 metros pela rota normal, né? Quando a gente escolhe entrar pela rota 360, a gente entra por um outro lado do parque chamado Punta de Vacas, né? E a gente caminha um pouquinho mais do que a caminhada até Confluência, porém a gente chega em Pampa de Lenhas. E Pampa de Lenhas tem 2.900 metros de altitude, ou seja, 500 metros abaixo de Confluência, né? Por esse motivo, o primeiro dia de aclimatação pela rota 360 ainda é mais baixo, promovendo mais saúde nessa aclimatação inicialmente. Aqui a gente tem no primeiro dia até Confluência 4 horas de caminhada, aqui a gente tem 5 horas de caminhada, ou seja, um pouco mais longo, porém permanecendo numa altitude menor. Vou colocar aqui 2.900 contra 3.440 metros. Né? Então isso faz com que a pessoa vá se aclimatando de uma forma um pouco mais saudável. No segundo dia, pela rota normal, a gente faz um dia de caminhada até a Plaza França, né? E a gente alcança 4.100 metros. É um mirante dessa face, que é a face sul, uma face maravilhosa aqui do Aconcagua, né? Um lugar extremamente belo. Esse dia a gente costuma caminhar mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas entre ida e volta, porque a gente vai até Plaza França 4.100 e volta a dormir em Confluência 3.440 nesse segundo dia de caminhada. Guardadas as proporções, pela rota 360 nós vamos caminhar 6 horas no segundo dia e vamos até Casa de Pedras. Casa de Pedras tem 3.100 metros de altitude, ou seja, no segundo dia dentro do Parque do Aconcagua, pela rota normal eu cheguei a 4.100, pela rota 360 eu cheguei 1.000 metros abaixo, 3.100. Por isso que a gente tem optado sempre, atualmente, pela rota 360 e tem aumentado a chance de sucesso dos participantes. Terceiro dia de caminhada, vamos lá para o terceiro dia de caminhada. Pela rota normal a gente iria até Plaza de Mulas, o que é uma caminhada extremamente longa e extenuante para quem conhece, né? Geralmente ela é feita em aproximadamente 10 horas de caminhada. Isso a gente sai de 3.440 e a gente vai chegar a 4.400 metros, que seria o campo base Plaza de Mulas, né? Guardadas as proporções, no terceiro dia, pela rota 360, nós vamos caminhar aqui então 6 horas e chegamos a 4.180 metros de altitude, o que está ainda 200 metros abaixo do campo base Plaza de Mulas, né? Então, em termos de aclimatação, vocês podem ver aqui na prática que em 3 dias eu caminho mais distância pela rota 360, porém ascendo muito mais gradualmente em altitude. Pela rota normal eu acabo ascendendo mais rápido e obviamente tendo um trajeto um pouco mais curto. Num total, entre uma rota e outra, a diferença acaba dando de 20 km, esta mais longa que essa. Na minha opinião, vale a pena você caminhar um pouco mais desse lado e se aclimatar melhor inicialmente do que caminhar menos e expor o seu corpo a uma altitude elevada já logo no princípio da expedição, né? Um outro ponto muito interessante dessa rota 360, né? Como o sol nasce para este lado da montanha, a gente tem aqui incidências do sol
desde cedo. Então a Aconcagua está aqui. Desse outro lado, os acampamentos são mais obscuros, demora mais para que os raios de sol cheguem a esses acampamentos na rota normal, onde eles acabam chegando por volta das 9 da manhã, 8 e meia da manhã. Né? Nesse caso aqui, já logo 7 e meia da manhã, a gente já tem incidência de raio solar, a gente já tem um dia mais quente e já podemos começar as caminhadas mais cedo, sair da barraca com mais energia. Né? Esse fato também faz com que nos acampamentos altos tenhamos água em estado líquido, né, em muito maior quantidade do que água em estado líquido pela rota normal. Né? O outro lado positivo dessa rota é, por ser uma rota mais selvagem, menos pessoas frequentam, menos lixo existente, menos chance de contaminação. Né? Outro lado positivo, Campo Base Plaza de Mulas hoje é como se fosse uma cidade, existem muitas pessoas. Campo Base Plaza Argentina ainda muito menos, voos de helicóptero, menos pessoas frequentando, mais qualidade de alimento, mais qualidade logística, mais qualidade de acampamento por esse lado. Né? Seguindo a lógica, guardadas as proporções aí, do base para cima a gente tem na rota normal, a gente vai o primeiro dia à Plaza Canadá, tá 5.080 metros, e aqui a gente vai ao Campo 1, que está 5.000 metros. Então daqui para cima as rotas passam a se equalizar, ou seja, os dois acampamentos 1 passam até a mesma altitude, 5.000 metros, né, onde eu já tenho uma aclimatação prévia formada. Então na logística pela rota normal, a gente chega no base, sobe ao 1, volta para o base. Depois no dia seguinte a gente sobe o pico Cerro Bonete e volta para o base. Depois disso a gente sobe em definitivo. Vai para o 1, depois do 1 a gente sobe ao 2, que é o Nido de Condores. Dormimos em Nido de Condores 2 noites, né? Depois a gente sobe ao 3, que é Refúgio Berlim ou Cólera, tá? E depois desse acampamento 3 a gente segue ao cume. Pela rota 360, mesma coisa, fazemos uma primeira ascensão ao Campo 1 e descemos. Depois fazemos uma ascensão ao Campo 1 definitiva. Depois uma ascensão ao Campo 2 ou Campo 3 de Guanacos, que é o que a gente usa, chamado Campo 3 de Guanacos. Existe uma intersecção de rotas desse lado, né? O Campo 3 de Guanaco está exatamente na mesma altitude de Nido de Condores, 5.500 metros. Depois de Campo 3 de Guanaco, seguimos a Cólera, que é onde as duas rotas entram em convergência, ou seja, esse ponto aqui, esse Cólera, né, é o ponto de intersecção entre as duas rotas. Então quem veio pela normal ou quem veio pela 360 vai se encontrar em Cólera a 6.000 metros, certo? Desse ponto o ataque ao cume é exatamente o mesmo, né, que vem por aqui. Então 6.961 metros. Pela rota 360 o que acontece? A gente faz o cume, nesse tempo retorna a Cólera, dormimos aqui e na descida a gente desce tudo pela rota normal. Por isso que é considerado 360. Entro de um lado do parque, vou ao cume, desço pelo outro. Pela rota normal eu entro por um lado do parque, faço uma aclimatação prévia em Plaza França, vou por esse lado, chego ao cume e volto pelo mesmo lado. Né? Então aí eu dei algumas explicações do porquê hoje a gente opera muito mais pela rota 360. Acaba sendo um pouco mais custoso, como vocês viram, porque desse lado as mulas saem daqui, chegam aqui e voltam para cá. Desse lado as mulas nos acompanham todos os dias, elas saem daqui, dormem aqui, até chegar no terceiro dia no campo base. Então logisticamente falando, acaba ficando um pouco mais custoso sim, fazer pela rota 360 do que fazer pela rota normal. Porém, na nossa opinião, aumenta demasiadamente as chances de sucesso pelo principal motivo de você ter feito uma aclimatação base muito bem feita, né? E partindo de altitudes mais baixas até altitudes maiores de uma forma mais gradual do que oferece a rota normal, né? Aqui para o brasileiro o Aconcagua é como se fosse uma sina, né? Muitos sonham com o Aconcagua. No entanto, o Aconcagua não é uma montanha trivial, embora não ofereça por essas rotas dificuldade técnica. É uma montanha com extremo desgaste físico, onde a pessoa tem que estar extremamente preparada fisicamente e tem que ter um grande preparo, vamos dizer, psicológico, ou grande suporte às adversidades, não só climáticas, mas também de convívio, de acampamentos selvagens, de montar e desmontar as barracas todos os dias, refazer as mochilas todos os dias, né? Pensar na logística de alimentação desde o campo base, ou seja, existe um gasto energético, né, extremamente alto e um desconforto também extremamente alto. Então, por isso,
O participante que vai para o Monte Aconcagua é interessante que ele tenha uma experiência prévia em alta montanha para que você possa testar esse quesito físico e esse quesito psicológico antes dessa expedição. Uma boa opção poderia ser uma montanha chamada Huayna Potosí na Bolívia, né, como uma montanha prévia ao Aconcagua, né, então onde você pode ter aí um custo-benefício melhor nessa viagem, pode se testar acima de 6.000 metros antes de ir para esse grande desafio que é o Aconcagua, né. Lembrando que o Aconcagua não é uma montanha, embora esteja na América do Sul, tão barata assim, né? Existe um parque nacional onde é cobrado uma taxa de aproximadamente $700 por pessoa, né, por essa ascensão, fora todo o custo logístico dessa expedição, onde eu comentei mulas, alimentações, acampamentos selvagens, né, o que torna a expedição também custosa, e além de tudo isso, os equipamentos técnicos, né, os equipamentos e vestimentas próprias têm um custo alto de investimento para essa primeira expedição.